Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite, estamos de volta. De vez em quando eles me pedem para vir aqui, quando eles não acham outras pessoas assim, em melhores condições. Então, vocês, por favor, tenham um pouquinho de paciência, vibrem bastante, para que eu possa me lembrar de todas as coisas que eu vim falar, para que a gente possa sair daqui com alguma coisa que seja útil, que seja proveitosa, tá bom? Os meus filhos às vezes reclamam de mim, porque eles falam: nossa, pai, você fala demais, e tudo que você fala não dá para aproveitar nada, quase nada, não é? Então, é que normalmente a gente está falando assim, dando um sermão, essas coisas, não é? A gente não aprendeu com Jesus a linguagem do amor. Eu descobri recentemente que muitas vezes, quando a gente consegue implementar a linguagem do amor, ela tem uma eficiência extraordinária em nós. Uma eficiência assim que a gente não pode imaginar nem calcular. Então, eu estou tentando implementar essa linguagem em casa, mas eu pedi uma espécie de ajuda. E então eu escrevi amor na cinta e compreensão no chinelo, né? Então, quando eu falo com eles que eu preciso de um pouquinho de compreensão, eles falam: não, pai, tudo bem, a gente entende, não tem problema nenhum, nós estamos compreendendo muito bem, não precisa pedir compreensão. Então é mais fácil lidar assim, não é? Como se fosse assim mesmo. Mas os nossos filhos têm dificuldades quando se fala em escola, quando se fala em estudos. E hoje nós vamos sair daqui com pelo menos essa informação. Até Jesus frequentou uma escola. É interessante a gente saber disso, porque dá a sensação que o ser veio do céu, dos altos planos espirituais, e abrigou-se na terra, e aqui ele já sabia tudo, já sabia fazer o que ele tinha que fazer, já sabia falar, já sabia se pronunciar, já sabia todas as escrituras, já sabia tudo. E isso não é real, porque a gente chega na terra um pouco assim, um tanto quanto nevoado da matéria. A gente tem que entrar no corpo físico, dentro desse corpo físico nós temos que entrar num outro corpo chamado corpo perispiritual. Para a gente poder acessar as informações do Espírito, nós precisamos desvendar, abrir alguns canais que nós trazemos de fora. É a mesma coisa quando uma senhora vai ter um parto, e esse parto precisa ser um parto, diríamos, como é que se fala, uma cesárea. O médico tem que abrir diversas camadas da barriga dela, para que possa alcançar o nenenzinho e retirá-lo. Então, quando a gente chega na Terra, nós precisamos alcançar diversas camadas do nosso entendimento, para que a gente possa fazê-la realizar. Dá também para a gente entender um pouquinho disso, porque muitas coisas a gente só consegue compreender depois, mais tarde. Isso é natural da gente. Então, algumas coisas pensam assim: puxa, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse conseguido entender isso mais cedo. Não acontece com vocês isso? Por exemplo, quando vocês são apaixonados por alguém da escola e não se casam com essa pessoa. Eu já dei esse exemplo aqui, não é um exemplo muito bom, mas só para a gente ter uma ideia e para a gente relaxar um pouco, não é? Porque o assunto hoje é bastante, diríamos assim, didático. Eu não tenho muita vocação para ser professor, então eu tenho dificuldade de falar do assunto. Mas quando a gente se apaixona na adolescência, pré-adolescência, acontece assim, né? Fica sem comer, aquele drama, não dorme direito, é um problema grande, não é? Aí passa 20 anos, aí quando você olha para trás, 20 anos para trás, aí você encontra aquele que você foi apaixonado, mas você encontra ele num estado tão lamentável, mas tão lamentável, aí você pensa assim: misericórdia, graças a Deus que eu não me casei com ele ou com ela. Não é assim? Mas como é que a gente ia saber disso 20 anos antes, 25 anos antes, 30 anos antes? Como é que a gente ia saber disso? Não é mesmo? Então tem algumas coisas que a gente vai superando ao longo da vida. E os espíritos costumam dizer para a gente que nós precisamos de alavancas. Alavancas. E a escola serve como uma espécie de alavanca. E a gente não dá o menor valor para essa alavanca. Aliás, não só nós que somos alunos, muitos dos nossos instrutores também não dão. Porque muitos deles, infelizmente, estão lá por conta apenas do ter e não do ser. Eles querem saber quanto vão ganhar, qual é a recompensa, se vão ter quinquênio, anuênio, se vão ter hora extra, se vão ter férias em 2 períodos, se vão poder fazer greve, se não vão poder. E aí
o frigir dos ovos, que é a própria educação, por assim dizer, fica um tanto quanto prejudicada, porque as nossas crianças não se sentem estimuladas a avançar no conhecimento. Vejam, ao tempo de Jesus, eles eram obrigados a saber as 23 letras judaicas, hebraicas. Obrigados. E não só saber, escrever corretamente e ler corretamente. Olha só, lá 2000 anos, mas dizem que a educação evoluiu bastante, não é? Eu tenho um reforcinho escolar lá em Carapicuíba, dentro de uma comunidade, e a gente vê crianças lá que estão na 8ª série, tadinhos, que quase não conseguem escrever o próprio nome. Olha só. E o que será que está acontecendo? Falta alavanca. Olha só. Falta essas alavancas. Então, Jesus e as crianças da época, os meninos, normalmente os meninos, porque, coitadinhas, as meninas não podiam estudar, elas tinham atividades pragmáticas. Quais eram as atividades pragmáticas das meninas, não é? Cuidar da casa, lavar, cozinhar, ir atrás dos alimentos, fazer tanta coisa, não podiam nem conversar com os homens direito, não é? Era um negócio assim impressionante. É compreensível hoje, quando a mulher não quer muita conversa com o homem, é muito compreensível, porque há 2000 anos a gente fazia isso com elas, não era? Não podia falar em público, não podia falar no meio da rua, não podia falar na casa de parente, não podia falar em lugar público, não podia falar na sinagoga, não podia falar em lugar nenhum. Ela nem podia ficar perto da gente. Tem um resquício disso lá no Nordeste. Eu não sei se vocês sabem disso. Sabem ou não? Aí vocês vão entender assim, ó. Quem é do Nordeste vai entender assim. Existem algumas tribos, vamos dizer assim, né? É uma linguagem moderna, né? Tribo, né? Qual que é a sua tribo, não é? Meus filhos falam isso de vez em quando lá entre eles, lá, não sei. Bom, o homem está sempre andando lá na frente e a mulher e os filhos estão sempre para trás. Já repararam isso? Então, muitos da época de Jesus, elas não podiam nem chegar perto da sombra deles. Olha só que coisa terrível, não é? É compreensível que hoje a mulher queira até a própria sombra do marido. Se ele tem uma sombra de dinheiro na Suíça, ela vai atrás. Se ele tem uma sombra de dinheiro no exterior, ela não quer nem saber. Ela quer o dinheiro ali com ela. Porque ela mal podia andar à sombra dos homens. Imagina, não é compreensível? É compreensível. Então, a mulher não tinha liberdade. Mas nós não estamos aqui para falar das mulheres. Porque Jesus, efetivamente, é o rei das mulheres. Não sei se vocês sabem disso. Porque venceu tanto preconceito que tinha com a mulher, mas tanto preconceito, que era uma coisa impressionante. Pode entrar, bem aqui mesmo. Pode vir. Pode entrar, sentar, que é aqui mesmo, viu? Pode ficar sossegado. Eu não me incomodo com as crianças, porque de vez em quando eu não tenho palestra, eu faço palestra em casa, eu coloco os filhos e netos assim para serem o meu auditório, né? Mas aí eles arrebentam o pau, quebra tudo, cai, um machuca, bate a cabeça na mesa, mas eu não me incomodo, continuo falando mesmo assim, não tem problema nenhum. E desistiu, meu Deus do céu. Bom, então é compreensível que a mulher hoje esteja avançando no processo de liberdade de uma forma assim desordenada até, por assim dizer, não é? Porque por tantos séculos a mulher teve tantos problemas, mesmo depois de Jesus. Olha só, mesmo depois de Jesus a mulher passou um período enorme com essa dificuldade, mas foi Jesus que efetuou o disparo, o gatilho, a alavanca para a liberdade feminina. Vejam, a mulher, as passagens de Jesus com as mulheres. Então veja a mulher adúltera, veja como que ele lida com aquela situação de uma forma divina. Vejam a Maria de Magdala, de uma forma divina, trata ela de uma forma divina. Olha a linguagem do amor. A Maria de Magdala se tornou a mulher que mais se renovou no Evangelho. Aí a gente vê a mulher que tinha lá o problema de sangramento, hemorrágica.
A gente vê Jesus com a mãe, tamanho carinho que ele tinha com a mãe, mas não era gratuito o carinho, porque a mãe também tinha um enorme carinho com Jesus. Vejam a condição da família formando também as alavancas para o trabalho de Jesus. Então, às vezes a gente vê algumas mamães aí um tanto quanto desequilibradas, desarvoradas, irritadiças, nervosas, e perdem às vezes o equilíbrio, perdem o eixo com os filhos. A mãe de Jesus tinha um amor profundo, tratava ele de uma forma tão amorosa, mas tão amorosa, que era uma coisa assim, sem igual. Tinha uma família organizada, estruturada. Não tinha um problema com profissão, por quê? Porque as crianças seguiam os pais mais velhos. Por isso ele foi trabalhar na carpintaria de Nazaré, do pai. Olha só, foi trabalhar um trabalho manual. Aliás, até hoje, veja que interessante, os nossos irmãos judeus normalmente têm duas profissões. Uma profissão didática, uma profissão associada aí aos estudos, e uma profissão manual. Lembram do Paulo de Tarso? O São Paulo? Então, o São Paulo era o doutor da lei. E aí, quando ele se deparou com o amor do Cristo, olha o Cristo de novo, não apontou para ele os crimes que ele tinha cometido, os erros que ele tinha feito, o dinheiro que ele tinha desviado, o apartamento do Guarujá, nem o sítio de Atibaia, não falou nada disso. Sabe o que aconteceu com ele? Mas Saulo, por que você me persegue? Olha que pergunta que ele faz. Olha só. O que queres que eu faça? Olha só, o amor do Cristo. Perguntou para o Cristo, meu Deus, onde estava a cabeça? Olha a alavanca do amor, ó. Trazendo uma criatura que era ferrenha, dominadora, assassina de cristãos, traz para o seu próprio meio, mas aí de uma forma absolutamente diferente. Aí o Paulo fala, não posso continuar sendo doutor da lei. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou apelar para a minha segunda profissão, que era de tecelão. Ficou 4 ou 5 anos no deserto, ali meditando sobre tudo que ele tinha feito, sobre as coisas que ele tinha pensado, sobre a nova vida que ele ia levar, sobre tudo que ele tinha vivido. Ficou 4 ou 5 anos trabalhando como tecelão, trabalho manual. Olha só que interessante. Aliás, isso pode servir de exemplo para nós, não é? Porque normalmente a gente acredita que os nossos filhos podem ser médicos, advogados, podem ter uma profissão assim formal. Mas a gente se esquece que ele precisa ter uma profissão, muitas vezes, simples, humilde, porque não raras vezes ele vai ter que apelar para isso para sobreviver em determinado momento da vida. Não raras vezes isso acontece, não é? Bom, então Jesus participava da escola, tinha lá os rabinos que instruíam, porque na verdade a escola e a família era estruturada para formar as crianças para serem seguidoras de Deus. Olha só, interessante, não é? Claro, as profissões eles iam com os pais, tinham o amor da família bem estruturada, mas ali eles aprendiam, o que eles aprendiam? Talmud, ou seja, aprendiam as leis divinas, a Torá. Era isso que eles aprendiam. E olha, para vocês terem uma ideia, Jesus era um excelente aluno. Por quê? Porque conforme foram encontrando essas alavancas, ele foi obviamente encontrando, né? Abrindo as camadas para que o seu trabalho pudesse ser realizado. Mas o Cristo realizou o trabalho quase idoso. Sabe por que idoso? Vamos fazer um ponto aí para a gente relaxar um pouco, tá bom? Fazer um pontinho aí. Eu vi uma notícia de uns 40 anos atrás no jornal, que alguém passou pelo WhatsApp, eu não sei, por algum meio aí, mostrando a capa de um jornal. Senhora idosa de 46 anos morreu em acidente de veículo. Olha só, senhora de 46.
Bom, a maioria que estão aqui não tem nem 46, já percebi, não tem, está tudo tranquilo, está tudo bem, não é? Mas veja, no meu caso, que não sou também muito idoso, eu tenho só uns 720 meses mais ou menos, mas eu me lembro quando alguém falava assim, 60 anos. Meu Deus do céu! 60 anos! E não morreu ainda essa praga! Não era assim? 55 já estava quase chegando na hora, né? Acho que é por isso que o bilhete único só passaram a dar 60 anos. Porque já sabia que a pessoa já estava no fim da picada, né? Esse é um termo também moderno, desculpe utilizar, né? É um termo assim impróprio, né? Impróprio, mas eu acho que eu ouvi do meu pai há anos atrás, enfim. Acho que ele apareceu aqui agora. Está lembrando essas coisas? Imagina só uma coisa dessa, né? Então, 35 ou 40 anos ao tempo de Jesus, já estavam todo mundo indo embora. Praticamente não ficava ninguém. Eram muito raras pessoas que chegavam a 50 anos, 45 anos ao tempo de Jesus. Muito raro. Bom, Jesus foi criado na sua religião, junto com o seu povo, porque ele não nasceu entre os gregos, que eram formados para trabalhar no exército. Olha só. Então, nasceu entre os judeus, primeiro pela ideia do Deus único. Segundo, porque em verdade ele não veio aqui combater o combate corpo a corpo, não é? Ele veio combater o bom combate, mas o combate espiritual da luz com as trevas. Foi justamente isso que ele veio realizar. Então, se os nossos filhos reclamarem da escola, fala, mas filho, até Jesus foi na escola, por que você não quer ir? Ele não vai poder falar que ele é maior que Jesus, não é? Tá certo? Nós temos esse parâmetro. Eu vi um videozinho do Cortella, ele é fantástico, né? Tem umas colocações lindas. E ele estava falando que um dos filhos dele lá disse que não queria parar de estudar, não queria mais estudar. Ele falou, olha, tudo bem, eu concordo que você pare de estudar, só que tem uma condição. Qual que é a condição? Desde que você passe no concurso para Harvard. Se você passar no concurso de Harvard, você pode parar, não precisa estudar. E quem é que passa nesse concurso, né? Sei lá. Bom, enfim, voltamos aí para a educação de Jesus. Então, nós podemos tirar dessas informações alguma coisa que é interessante. Então é assim. Trabalho manual, importante os nossos filhos saberem disso, terem algum trabalhinho que eles possam fazer com as mãos, não é? Porque não raras vezes, em algum momento da vida, eles podem precisar. A ideia do conhecer, mas conhecer para ser e não para ter, essa é a diferença, não é? Então, normalmente as pessoas educam os seus filhos em escolas altamente especializadas para que elas possam ter recursos, ter condições, ter possibilidades de entrar numa grande corporação, para ter. Mas raras pessoas pensam em formar os filhos para serem pessoas de bem, para serem pessoas associadas ao amor, à bondade. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Já pensaram, alguns de vocês, o que é que nós viemos fazer aqui na Terra? Já pensaram sobre isso? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Qual é a minha função aqui na Terra? Será que eu estou aqui só para ter? Mas se é só para ter, daqui a pouquinho eu vou ter que largar tudo, não é? No caso de vocês, não é o meu caso, mas no caso de vocês, mas imagine, tem que largar o apartamento, como é que chama o bairro aqui mesmo? Chácara Clabim, imagine, vou ter que deixar meu apartamento da Chácara Clabim. Já pensaram que desastre que deve ser? No meu caso não, vou ter que deixar o apartamento da freguesia do Ó. Não é mais fácil? É ou não é? Quantos metros quadrados? 58. Não, 68. Talvez seja a garagem de vocês, né? Eu pensei, lá perto de casa tem um camarada que tem um trailer. Ele mora dentro do trailer. Perguntei para ele, você é americano? Ele falou, não, porque os americanos gostam de morar dentro do trailer. Mas eu pensei assim, nossa, esse daí precisa de quanto metro quadrado? 10 metros quadrados? Sei lá, 2 por 3, sei lá, 15 metros quadrados. Não é? Olha só, que coisa interessante, não é?
Mas vejam, eu não vim aqui para pôr pedra no sapato de ninguém, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas é muito difícil a gente ter que se desprender de coisas assim. Você pensa, meu Deus, mas como é que eu vou fazer para desprender disso? Eu recebi um vídeo, agora a gente pode falar disso, né? De um camarada lá, eu acho que é do Kuwait, milionário lá do Kuwait, acho que é do Kuwait, se não me engano, daquela região lá. Mas o homem tinha uma quantidade de barras de ouro em casa, mas uma quantidade de dinheiro em casa, mas uma quantidade de carros dentro de casa, que era um negócio assim, impressionante. Aí eu fico pensando, desencarna, será que ele vai ser feliz para sempre? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, desencarnei. E agora, como é que eu vou usar esse ouro? Como é que eu vou usar esses carros todos? Meu Deus do céu. Diz que ele economizava nos estacionamentos, porque esses carros baixinhos passam embaixo da cancela, né? Eu também vi um vídeo desse aí. Bom, então, nós vamos voltar à educação de Jesus e vamos pensar o seguinte: é preciso nós pensarmos uma educação para sermos, e não apenas e tão somente para termos. Então, o ideal seria que nós conseguíssemos buscar alavancas para isso. Vamos dar um exemplo aqui entre nós, que isso é importante também, não é? Nós, se fizermos uma retrospectiva mental, nós vamos mais ou menos entender e vamos encontrar, gente, alguns momentos. Agora eu vou falar uma palavra em inglês. Eu não sei falar nenhuma palavra, mas eu vou falar essa daqui que eu aprendi, então vou usar ela, tá bom? Vou gastar ela. Assim a gente já tem um insight. Assim, sabe? O que significa isso? Quem pode me ajudar? Insight é uma alavanca? Uma ideia, uma luz? Puxa vida. Você sabe que eu nunca saí do Brasil por causa disso, eu morro de medo de ir lá e não saber falar as coisas que o povo fala. Mas eu aprendi essa daqui. Mas por que a senhora está rindo? A senhora achou interessante, engraçado, né? Ai, meu Deus. Bom, meu pai tinha banca de jornal, vivi na banca de jornal até os 16 anos, depois fui trabalhar no banco. O que vai esperar de uma pessoa dessa? Não dá para esperar quase nada. Bancário e banqueiro. Não, banqueiro não, quem tem banca de jornal, o que é? Banqueiro? É banqueiro, jornaleiro. Jornaleiro. Mas coloca banqueiro, né? Porque quando eu estava no colégio eu falava, o seu pai o que é? Meu pai é banqueiro. O que você está fazendo aqui, rapaz? Ué, mas não pode banqueiro estudar. Banqueiro de jornal. Bom, agora acabou essa profissão, não tem mais. Agora as bancas de jornal viraram lojinhas, né? De R$1,99, essas coisas aí. Eu tenho uma banca de jornal até hoje, vejam só. Bom, voltando à educação de Jesus, é preciso nós entendermos o seguinte: nós precisamos, sempre que possível, buscar essas alavancas, buscar esse entendimento, porque nós só vamos melhorar o aspecto educacional ao nosso redor se a gente trabalhar com as três correntes juntas, que é a ciência, a filosofia e a religião, que é exatamente isso que Kardec trouxe para a gente. Então a doutrina espírita está sintonizada com a educação moderna. Boa noite, cavaleiro. Pois não, pode entrar, fica à vontade. Tudo bem, senhor? O senhor tem alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Tudo bem? Sou eu mesmo. Está me procurando? Foi eu mesmo. Então nós vamos devagarzinho entender. Vejam, vou trazer um exemplo para o nosso dia a dia. Eu ia falar sobre isso, acabei saindo da tangente. A gente muitas vezes encontra uma resposta a esse tal insight, não é? Você está numa reunião do trabalho, está lá numa reunião, está lá numa palestra que vai fazer lá na empresa, está aqui numa reunião igual a essa, vai numa reunião de escola, vai em algum lugar onde tem algumas pessoas conversando ou falando algum assunto, de repente você associa aquilo com alguma coisa que você pode e que você precisa fazer. E aquilo serve como uma espécie de alavanca. Então, às vezes, a gente, a internet hoje tão rica pra gente, a gente vê lá um vídeo, alguma coisa e fala, meu Deus do céu, que coisa fantástica. A gente
liga uma luz na gente, uma coisa assim impressionante, e a gente tem essa tal alavanca que vai conduzir a gente para novas diretrizes. Às vezes é um filme que a gente assiste. Você assiste um filme e fala, meu Deus do céu, olha aí, olha o que é possível. Não são todos, né? Na maioria deles a gente passa 2 horas, termina o filme, às vezes termina sem uma lógica qualquer, e fala, meu Deus do céu, 2 horas eu perdi nesse filme, não teve nada que acrescentou. Absolutamente nada. Não dá um negócio na gente? Fala, meu Deus. E eu assisti esse filme achando que ia ter alguma coisa e não tinha nada. Perdeu 2 horas. Começou tipo 11 horas do sábado, acabou 1 hora da manhã. Você fala, se eu tivesse dormindo, estava ganhando muito mais do que ver essa porcaria. Não é assim? Mas alguns valem tanto a pena, mas tanto a pena. Então a gente começa a encontrar algumas coisas que você fala, puxa vida, que coisa bacana, que coisa legal. Às vezes numa notícia que a gente assiste, surgem essas coisas. Mas nós precisamos ir em busca dessas alavancas. Nós não podemos esperar que elas surjam apenas espontaneamente. Porque o entendimento, a leitura, a literatura vai trazer para a gente essas alavancas. Na casa espírita, na doutrina espírita, nós vamos encontrar isso a todo instante. A todo instante que a gente abrir um livro espírita com a disposição de encontrar alguma coisa que seja útil, nós vamos encontrar ali uma gama de utilidades. E olha, gente, a gente às vezes nunca pensou que seria capaz de fazer aquilo. Nunca pensou. Fala, meu Deus, eu sou capaz de fazer isso. Por exemplo, fazer um trabalho desse aqui. Eu particularmente pensei assim, meu Deus do céu, será que eu vou morrer nos bancos dessa banca? Dá até para fazer um verso, né? Nos bancos desta banca, um dia eu vou morrer. Quem sabe se uma revista pode vir uma hora me esclarecer. Olha, e aí eu abri uma revista espírita lá uma vez e falei, o que é isso? Isso é uma profanação. Aí eu comecei a querer desmentir a revista e me lasquei todinho. Porque não consegui. Estou aqui. E eu podia imaginar que um dia estaria aqui. Olha só. Vocês não podem, vocês imaginam pessoas muito mais competentes, em condição muito melhor. Mas tem um pouco de paciência com esse banqueiro que está aqui, certo? Tem um pouquinho de paciência. Então a gente vai devagarzinho percebendo que dá para a gente ir em busca. Mas o que falta para a gente fazer isso? Um pouco de motivação, de estímulo? Será que falta isso? A gente pode começar com as coisas menores, com as obrinhas menores. Sabe assim? Tem um livrinho do Chico, um livrinho infantil. A gente não tem assim muita noção por que os espíritos escreveram livros infantis. Mas aí nós descobrimos que esse livro infantil foi escrito no interregno da Segunda Guerra Mundial. Mas aí depois nós descobrimos também que os espíritos mandaram 17 livros infantis nessa época. E todos eles reforçando a prática do amor e a prática do bem. Mas por quê? Quem nasceu nos anos 40, 50, 60, que nem eu, por exemplo, a gente já estava com esses livrinhos aí, que incentivavam e motivavam a gente para a prática do bem. Porque o horror da guerra, obviamente, os espíritos estavam preocupadíssimos com isso. Aí vem espíritos de Portugal, da Europa, né, do Velho Mundo, trazer livrinhos assim que são escritos em formas de versos. Versinhos, assim, sabe? Versinhos. E você lê assim, você fala, nossa, que bonitinho, mas você, a princípio, não pensa em nada que possa ter um fundo moral, não é? Por exemplo, tem a história de Maricota, é um livro do Chico. Eu duvido vocês acharem esse livro em algum lugar, talvez só na internet, em PDF, talvez, porque eles estão sumindo das prateleiras desses livros, né? E aí tem o autor chamado João de Deus. Aí a gente foi pesquisar sobre o João de Deus, eu não, né? Conhecidos nossos. E aí descobriu-se que esse João de Deus, ele era um professor em Portugal, que escrevia e ensinava em versos. Olha só que interessante.
coisa. E aí ele conta a história da maricota. Maricota mal criadinha, precisou passar um sabão lá para poder entender que ela tinha que ser melhor. Mas não bastou esse, sei lá, tem os filhos do grande rei, de uma senhora chamada Veneranda. Meu Deus, quem é a Veneranda? Quem é a Veneranda? É uma ministra num lugar chamado Nosso Lar. Já ouviram falar? Já ouviram falar do Nosso Lar? Mas tem ministério no Nosso Lar? Tem ministério. Tem ministério da educação, da Amazônia, tem ministério, tem tudo que tem ministério. Da educação, do transporte, da economia. Olha, teve uma confusão lá no Nosso Lar, só para a gente relaxar um pouquinho, tá bom? E o pessoal estava fazendo contrabando de carne. Contrabando, porque não podia entrar os elementos da carne. Não era a carne propriamente dita, mas os elementos dela. Não podiam entrar. E o pessoal fazia contrabando disso. Olha só que coisa. No Nosso Lar, tem contrabandista no Nosso Lar? Até no Nosso Lar tinha. Olha, o ministro Clarencio teve que dar nó em pingo d'água para acabar com aquilo, viu? Instituiu ali regras severíssimas. Mas a ministra Veneranda, eu vou contar uma curiosidade para vocês, porque eu disse que eu tenho que falar para alguma coisa que serve, né? A ministra Veneranda, ela passou aqui pela terra. Ela foi uma senhora chamada Isabel de Aragão. Olha só. Alguém já ouviu falar dela? Não? Rainha da Espanha, acho que do século XV, se não me engano, ou antes disso um pouquinho. Ela era esposa de um senhor chamado Dom Diniz. Mas por que a ministra Veneranda, a ex-rainha da Espanha, de Portugal, tinha interesse em trazer uma literatura infantil para as crianças? Porque, na verdade, ela demorou muito tempo para dar um filho varão para o esposo. E aí, como ele era muito ansioso, ele arrumou um filho varão em outro lugar, não sei aonde, por ali, né? Aí trouxe ele para casa. Quando ele trouxe ele para casa, olha como são os destinos. Ela arrumou um filho varão para ele. Aí ficaram os dois. E eles disputavam o reinado. E iam entrar em guerra, olha só. Aí vai lá Isabel de Aragão, num burrico, assim, um negocinho bem simplório, no meio da guerra. Estavam assim, armados de um lado, armados de outro, estavam prontos para se enfrentarem. Aí ela aparece no meio da guerra. Sabe o que ela fala? Você pode ir para sua casa e você pode ir para sua casa. A mãe dos dois mandou eles irem para casa. Os soldados morriam de vergonha, porque ela era benfeitora do lugar, eles tinham uma coisa com ela, assim, ela tinha uma autoridade moral que era um negócio impressionante. Ô mãe, isso é problema nosso, nós vamos discutir. Eu já falei, voltem para casa, acabem com essa guerra agora mesmo. Acabaram com a guerra, foram embora. Olha só, essa é a ministra Veneranda, essa é a Isabel de Aragão, olha só. E qual era a preocupação dela? Também no interregno da Segunda Guerra Mundial, e ela traz lá os filhos do grande rei, né? Olha que coisa. E aí ela explica o seguinte neste livro. Vou dar um spoiler para você, porque eu duvido vocês acharem esse livro também. Os filhos de um grande rei. Aí eles falam para eles assim, que na verdade tinha um rei, e esse rei tinha uns súditos. E aí esse rei, esse senhor, mandou seus súditos, porque eles estavam brigando muito por uma determinada região. Aí deu para cada um deles uma roupa diferente. Um tinha roupa branca, outra amarela, outra vermelha, cada um tinha uma roupa, não é? E falou para eles encontrarem um ponto de equilíbrio nesse lugar, porque eles precisavam passar por esse lugar. Bom, esse é um pedacinho do livro. Se vocês quiserem conhecer mais, é um livrinho para leitura de 10 ou 15 minutos, que eu sugiro a vocês também não leiam, viu? Filhos do Grande Rei, não percam tempo com isso, porque é um livro de 1947 ou 49, imagina, a gente vai ler um negócio de 1947, para quê, né? Bom, o Kardec, o Livro dos Espíritos é de 1857, então tem mais de 150 anos, né?
Para que a gente vai ler um livro de 150 anos? Tem tanta coisa nova aí, tem. Não é? Ou não é? Para que vai ler isso? Não é? O Novo Testamento, para que vai ler um troço de 2000 anos? Para que isso? Tem necessidade? O Primeiro Testamento, para que vai ler um negócio que tem 5.000 anos? Que necessidade é essa que a gente tem? Vamos ler as coisas novas, né? Os jornais, por exemplo, né? Só as capas, né? As capas têm umas notícias boas, né? De jornal, assim, né? No tempo que eu era banqueiro, tinha um jornal chamado Notícias Populares. Ouviu falar? Dia 3 de outubro é o dia de Kardec, o nascimento dele de 1804, em 3 de outubro de 1804. Bom, eu falei que eu preciso falar pelo menos alguma coisa que seja útil, tá certo? Jesus veio o catolicismo e entortou um pouquinho a religião, entortou um pouquinho a ideia de educação, de conhecimento, mas aí chegou o Kardec, e o Kardec falou o seguinte: agora não vai ter mais jeito, é ciência, filosofia e religião, porque agora ninguém consegue distorcer mais. Se a religião falar uma coisa que está errada, a ciência vai lá e fala, está errado, e nós temos que admitir. Se a religião falar alguma coisa que está errado na filosofia, a filosofia vem e fala, não, isso aí está errado, nós temos que admitir. Então, ele desmistificou essa ideia de religião e mostrou para a gente que nós somos muito mais do que isso, porque nós estamos na Terra, precisamos da ciência, precisamos da filosofia e precisamos da religião também. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, minha doutrina amplia, cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus, como na dura Judéia, não temas a tua missão, o Espírito verdade é esse teu anjo guardião, aumenta as glórias no céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus como um condor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis. Fazer um pontinho aí na poesia. Bom, um sol carrega consigo um monte de astros e planetas, não é mesmo? Agora você imagina, milhões de sóis, da onde que esse homem veio, né? Imagine Jesus, se Kardec já veio de milhões de sóis, imagine Jesus. Passou por milhões de sóis e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Nesse livretinho aqui tem um pouquinho da história do codificador, se alguém quiser se interessar, fique à vontade. E esta é uma poesia chamada Luz e Trevas. O nome do autor dela espiritual é Castro Alves e o autor psicográfico é Jorge Izini. Eu falei para vocês a primeira parte da poesia, que é a parte luz, e eu desafio vocês a encontrarem esta poesia e lerem a segunda parte dela, que é trevas. Então, está feito um desafio, tá certo? Mas é assim, se a gente tinha aquela ilusão de que a gente ia ficar igual Jesus, sabia de tudo, não precisava fazer nada e está tudo certo, nós precisamos quebrar essa ideia, porque nós precisamos de muito ainda. E olha, nós temos muito a oferecer, nós temos um verdadeiro tesouro. Olha o que Jesus disse para nós: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, muito mais. Então não nos esqueçamos, nós somos deuses. Pensemos nisso, procuremos as alavancas adequadas para exteriorizar o Deus que há em nós. Mas não se esqueçam, Deus tem profundo amor pelas criaturas. Então a gente não pode sair na rua falando que é Deus, não é pisando nas pessoas, tá certo? Então, primeira característica, amor uns pelos outros. Olha o que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. Mas ele falou algo mais, que é muito pior: como eu vos amei. Agora, para a gente entender como Jesus nos amou,
Aí a gente chega na cruz, né? Pensa, puxa vida, até esse ponto, ele foi, não é? Muito obrigado pela atenção, não desanimem, na próxima terça-feira pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudá-los, tá bom? Muito obrigado.